Quando se fala em arquitetura de Jacareí, lembramos, é claro, de seu teatro municipal, de suas igrejas e de seus casarões, especialmente do majestoso e imponente palacete do Largo da Matriz. Fala a verdade, é lindo demais, não é? Aquela fachada de 70 metros, com aquele frontão típico do estilo neoclássico, com estatuetas representando as estações do ano em sua platimbanda, é realmente um ícone da arquitetura nacional, não é verdade? Mas, gente, aquele casarão ali do Largo da Matriz, vocês nunca viram? Não. Infelizmente, nunca vimos. Ele teve o mesmo destino de outras majestosas obras pelo Brasil afora. Mas nesse vídeo você vai poder conhecê-lo, porque esse vídeo marca a volta do canal Urbanizar com cenário novo e não poderia haver assunto mais especial senão a arquitetura da minha cidade, Jacareí, que hoje está completando 368 anos. Fala pessoal, meu nome é Rafael, sou estudante de arquitetura e urbanismo e esse é o canal Urbanizar, que fala sobre assuntos relacionados a urbanismo, arquitetura, mobilidade, história, e nesse vídeo vou contar um pouco da história e mostrar um pouco da arquitetura de Jacareí, uma cidade com 224 mil habitantes a 80 quilômetros da capital paulista. Jacareí foi elevada a vila em 1653 e cidade em 3 de abril de 1849. Foi uma das primeiras cidades a apontar no imenso Vale do Paraíba. Com seus barões e coronéis, teve grande destaque na produção cafeeira durante o século XIX e no século XX alavancou sua economia com a rede de supermercados Chibata. Brincadeira. Com a chegada das indústrias têxteis. Por volta dos anos 80 virou a terra da cerveja pela instalação das duas grandes cervejarias. Jacareí foi a segunda cidade do estado e a sétima no país a receber iluminação elétrica. Isso mesmo. E antes de existir Ita, IAE, esse negócio todo, Jacareí era considerada a grande Atenas paulista pela qualidade no ensino de suas excelentes escolas. Jacareí foi referência no estado por suas salas de cinema, seus clubes, suas casas noturnas, suas festas e hoje preserva uma das maiores tradições, que é o bolinho caipira. Comecei o vídeo falando de um prédio que, se hoje estivesse de pé, poderia ser um ícone da arquitetura nacional. Um casarão que ficava à direita do Largo da Matriz. Ele foi construído entre os anos de 1850 e 1860 para ser sinônimo de opulência e demonstrar toda a riqueza do Barão de Santa Branca. O casarão continha 24 quartos. E em 1939, devido à falta de conservação e valorização, sofreu um grande incêndio que o colocou ao chão. Mas felizmente podemos falar com orgulho do Solar Gomes Leitão, que resistiu ao tempo. Com seus traços coloniais e sua decoração barroca, misturada ao seu estilo neoclássico, foi construído na mesma época para ser a residência urbana do coronel João da Costa Gomes Leitão, um grande cafeicultor e um dos maiores escravagistas do país na época. Era aqui que ele recebia toda a elite da região e do estado para fazer negócios, promover festas, enquanto seus escravos se acomodavam no porão. Com a morte do coronel Leitão em 1879, o prédio foi vendido para o estado e, graças ao empenho do deputado Carlos Frederico Moreira Porto, passou a abrigar a primeira escola estadual de Jacareí, que em sua homenagem recebeu o nome de Grupo Escolar Coronel Carlos Porto. A escola ocupou o prédio até 1970 e, após muitas obras de conservação, o edifício foi tombado e reaberto em 1980 como Museu de Antropologia do Vale do Paraíba, como conhecemos até hoje. Outro prédio histórico da cidade é a Santa Casa de Misericórdia, que foi oficialmente inaugurado em 1861, às custas de muito sacrifício dos escravos e doação de seus senhores. Hoje o prédio foi ampliado e conta com mais de 100 leitos para internação. Depois temos o Pátio dos Trilhos, onde fica a Sala Mário Lago, o Núcleo de Arqueologia e o antigo prédio da Estação Ferroviária, inaugurado em 1876. Porém, o prédio original foi demolido e esse atual prédio foi construído em 1925. Por aqui já passaram nomes importantes como Dom Pedro II e toda a família imperial, além de ser lugar onde as pessoas se encontravam cheias de garbo e elegância para trocar olhares, paquerar, costumes que vemos por lá até hoje, não é mesmo?
Na rua 15 de Novembro, a esquina dos Quatro Cantos conserva o estilo eclético nos prédios do Arquivo Público Municipal e na antiga sede da Biblioteca Macedo Soares, que teve metade de sua instalação removida para dar passagem aos automóveis, já que ali era a Estrada Velha Rio-São Paulo, principal ligação entre os estados antes da passagem da Via Dutra, em 1951. Merece destaque também a grande estrutura em balanço da antiga rodoviária, o ar rústico da antiga fábrica de tapetes Santa Helena, de onde saíram os tapetes para a inauguração do Congresso Nacional em Brasília, a rejuvenescida fachada do Jacareí Shopping, onde antes também funcionava uma fábrica de meias, a arquitetura escolar típica dos anos 50 na Escola Silva Prado, os prédios da Secretaria de Educação e Planejamento, que antes abrigaram importantes colégios na cidade, a antiga Delegacia de Polícia, o Mercado Municipal, que teve sua terceira e atual construção concluída em 1962, e todos os traços degradados que remetem ao passado de prosperidade de uma típica cidade do interior. Falando das igrejas, começamos pela Capela São Sebastião, no Largo do Avari, que indica ter sido a primeira erguida na cidade em 1745, podendo ser então a construção mais antiga que nós temos. Em seguida, a Igreja Matriz, que aponta a ser construída também nesse período, tendo sofrido diversas ampliações e reformas ao longo dos anos, carrega traços neoclássicos em sua fachada e uma decoração barroca em seu interior. Também com traços barroco, a Capela do Rosário. Já do século XX, a Igreja de Nossa Senhora do Bom Sucesso, na Praça Conde Fronten. E com traços mais modernos, a Igreja de Nossa Senhora do Carmo, de 1980. Não podemos esquecer dos prédios que compõem o poder público. Ambos foram construídos na década de 70 do século passado, no lugar conhecido pelos mais velhos de Esmaga-Sapo, devido ao grande brejo que se formou ali após a transposição do Rio Paraíba. Depois de muito aterro, o então prefeito Malek Assad encomendou as obras, que deveria seguir traços modernos e tecnologias como estrutura pré-moldada, o concreto armado aparente e grandes vãos, típicos do estilo modernista. Por fim, um ícone da arquitetura contemporânea, que é o Centro Cultural Educa Mais Jacareí, projeto audacioso do arquiteto Rui Otaki, que abriga uma sala de teatro com capacidade para 800 pessoas e um ambiente para exposições, além de salas de treinamento pedagógico e uma creche. A obra foi concluída em 2014 e recebe diversos eventos culturais abertos ao público. Bom pessoal, é isso. Antes de encerrar, quero destacar aqui o livro Jacareí, Tempo e Memória, da Ludmila Saharovsky. Foi nesse livro que eu busquei boa parte das informações contidas nesse vídeo. A primeira parte do livro conta a história da cidade e a segunda parte contém algumas entrevistas de antigos moradores. Em uma delas, o entrevistado diz: em 1918, Jacareí sofreu muito com a epidemia da gripe espanhola. O Dr. Melo, que era o médico da cidade, ficou doente. Naquele tempo eu trabalhava na farmácia do meu tio e fiquei como farmacêutico. Eu não podia sair da farmácia. Aplicava a injeção e à noite ajudava a levar os defuntos para o cemitério. Morriam 15, 20 pessoas por dia. As famílias deixavam os cadáveres nas calçadas, que eram recolhidas sem documento, sem uma identificação, sem nada. A mortalidade era tão grande que o caminhão passava apanhando os mortos que eram enterrados em valetas comuns. Foi uma coisa horrível. A gripe espanhola, para quem não sabe, foi uma pandemia que ocorreu entre os anos 1918 e 1919, que foi responsável pela morte de 5% da população mundial. No Brasil foram contabilizadas cerca de 35 mil mortes, entre elas o presidente da República, Rodrigues Alves. Talvez porque ele não tivesse algum histórico de atleta, não é mesmo? Devido à dificuldade de acesso à informação da época, as pessoas encararam a grave doença como uma gripezinha. Então, não vamos deixar que a história se repita. Sem menosprezar, mas também sem bitolar, vamos manter a esperança, se cuidar e acreditar que tudo isso vai passar e vai ficar tudo bem. Se você se sentir entediado nessa quarentena, assista aos vídeos do canal Urbanizar. Até a próxima. Tchau!